manhã de abril de 2004, 2 garotos no estado de Washington foram os primeiros a testemunhar um dos maiores encalhes de baleias na história dos Estados Unidos. Antes de reportarem o achado, eles passaram um tempo entre as baleias encalhadas na praia. Um dos garotos tinha um celular com câmera. Gravou o local do encalhe e encontrou algo mais. Uma coisa muito estranha. Uma criatura que não se parecia com as outras baleias. O que os garotos afirmam ter visto seria descrito de forma diferente nos relatórios oficiais. E as imagens que eles fizeram naquele dia jamais haviam sido mostradas ao público até hoje. O encalhe que os garotos viram reuniu quase 50 baleias de espécies diferentes. Cachalotes, baleias francas do norte e jupates. Junto a uma dúzia de golfinhos que ficaram presos na praia de Moclips, no estado de Washington. Uma equipe de pesquisa marinha do Departamento de Pesca da NOAA, com base em Seattle, chegou rapidamente ao local para investigar a causa do encalhe em massa. Chefiando a equipe estava o respeitado biólogo marinho Dr. Brian McCormick. Em 1999, McCormick publicou um importante estudo que ligava os encalhes em massa de baleias aos testes de sonares da Marinha. Ele levou o programa a ser suspenso em 2000. O Dr. McCormick e sua equipe suspeitavam que a Marinha havia voltado a operar o sonar. Agora, 2 membros dessa equipe concordaram em falar para a câmera pela primeira vez sobre o que eles afirmam que a Marinha descobriu, mas jamais revelou. Eu me lembro de olhar de cima das dunas. E a magnitude da coisa era indescritível. Eu nunca tinha visto nada parecido. O meu nome é Paul Robertson e eu fui assistente de pesquisa do Dr. McCormick. Eu trabalhei na NOAA durante vários anos. Quando chegamos lá, o vento estava tão forte que todo mundo tinha ido embora da praia. E uma tempestade estava chegando. Então estávamos apenas nós e a Marinha, que tinha isolado uma parte da praia. E tinha uns caras com um macacão de proteção. Poderiam ser biólogos ou uma equipe médica, nós não sabíamos. Mas chamou nossa atenção. O Brian foi um dos primeiros cientistas a fazer a conexão entre encalhes de baleias e o uso de sonares pela Marinha. Meu nome é Rebecca Davis e eu fui bióloga pesquisadora da NOAA na divisão de mamíferos marinhos antes de ir trabalhar no laboratório do Dr. McCormick no começo de 1999. Tinha sangue saindo dos ouvidos das baleias. Nós nunca tínhamos visto aquilo. Todas aquelas baleias estavam sangrando pelos ouvidos. Aquilo significava que elas tinham sofrido algum tipo de traumatismo. O que era exatamente, só poderíamos saber depois de examinarmos os tecidos. Guardamos as amostras rapidamente. Eu queria dar o fora dali, porque o vento trazia areia. Mas o Brian não queria ir embora. Ele queria pegar o máximo de amostras possível, porque queria saber o que a Marinha estava fazendo ali. Por fim, a Marinha começou a guardar as coisas, e imaginamos que era por causa da tempestade.
Depois que a Marinha foi embora, fomos até o local onde eles tinham estado trabalhando. E nenhum dos animais havia sido aberto. Eles não tinham sido autopsiados. Não tínhamos ideia do que eles tinham feito ali. Em encalhes anteriores em que a Marinha estava envolvida, a equipe da NOAA encontrara baleias mortas por asfixia. Os pesquisadores acreditavam que as ondas dos sonares haviam assustado as baleias, espantando-as para águas rasas onde encalharam. Sem água para sustentar o seu enorme peso, os órgãos internos das baleias teriam entrado em falência e elas teriam sufocado lentamente. Era isso que a equipe da NOAA esperava encontrar nas autópsias das baleias, sinais de falência de órgãos internos. Mas eles encontraram outra coisa. Quando observamos os órgãos internos nas amostras de tecidos, vimos que os órgãos não tinham entrado em falência. Tinham sido destruídos. Pequenas lesões circulares haviam se formado nos tecidos. Em cada lâmina, víamos as mesmas lesões em todas as amostras. Nunca tínhamos visto um encalhe onde todas as baleias apresentassem o mesmo tipo de trauma. Aquelas lâminas eram a prova de ferimentos por impacto catastróficos. Ferimentos de impacto causados pelo que acreditávamos ser um novo tipo de sonar da Marinha, cuja frequência agora fazia mais do que só assustar as baleias. Agora matava. Brian achou que não precisávamos do tecido para testar a nossa teoria, porque tínhamos a matriz de hidrofones. E nós temos. A NOAA tem sensores em boias de profundidade. E eles gravam sons da vida marinha, de atividades sísmicas. E uma dessas boias estava bem perto. Então sabíamos que provavelmente havíamos gravado todo o evento. A frequência do sonar, a reação das baleias, enfim, tudo. Primeiro, havia as vocalizações das baleias, que nós já esperávamos. E depois ouvimos o que hoje sabemos ser o ajuste da arma sonar. Aí houve um momento de silêncio. E isso acabou sendo a calmaria antes da tempestade, porque depois ouvimos BUM! E foi horrível ouvir aquilo. Tinha que ser a Marinha. Só podia ser a Marinha. Brian ficou tão concentrado em catalogar aquela explosão de sonar que quase não percebeu o que mais havia ali. Havia outro som na gravação, uma vocalização animal. E nós percebemos que ela era um sinal de bloop, da mesma criatura que a NOAA havia gravado em 1997. Mas desta vez a gravação era bem mais longa. Havia muito mais para analisarmos. Era a vocalização mais complexa e intrincada que eu já tinha ouvido na vida. E nós não fazíamos ideia do que havia produzido o som. Nos meses após o encalhe no estado de Washington, a equipe da NOAA registrou um grande aumento de encalhes em massa nas duas costas americanas. E começaram a chegar registros de eventos semelhantes em todo o mundo. Rescuers are racing against the clock, trying to save nearly 200 pilot whales that beached themselves in southern Australia Monday. 这条长9.7米的抹香鲸体重超过5吨，年龄在2到3岁，雄性。 6 bottlenose dolphins also beached themselves, something scientists say is very uncommon.
This is the fourth incident of its kind in recent months in the same part of southern Australia, and scientists really don't know why it's happening. Estava acontecendo no mundo todo, e nós estávamos acompanhando os encalhes em toda parte. Nós alertamos as agências marinhas sobre o que tínhamos descoberto dos testes com sonar. E começamos a ouvir outras coisas. Relatos de corpos aparecendo junto às baleias. Boatos de outra coisa encalhando com elas. E em todos os casos, as autoridades sempre apareciam para isolar o local. Mas na época, nós só queríamos evitar que os encalhes voltassem a acontecer. Em alguns desses eventos, houve relatos de que não havia apenas corpos sendo encontrados, mas algo mais. A NOAA estava investigando esse mistério havia anos. Peixes encontrados no mar aberto com arpões no corpo. Agora eles estavam encalhando nas praias com as baleias. Nos arquivos da NOAA, há uma entrevista com um pescador alemão que testemunhou esse estranho fenômeno. O meu nome é Hans Bauer. Eu cresci na cidade portuária de Sassnitz. Trabalhei a vida inteira como pescador. Nos anos 70, eu trabalhei num barco no porto de Bremerhaven. Nós tínhamos uma traineira e pescávamos bacalhau e pescada polaca no mar Báltico. E eu sempre ouvia as histórias sobre coisas muito estranhas encontradas nos peixes pescados nessa região. Mas foi quando puxamos uma rede do fundo do mar que eu vi com meus próprios olhos. E às vezes, quando nós puxávamos a rede, nós os encontrávamos. Peixes recém-mortos, atravessados por arpões. Eu vi alguns desses em minha vida. Então, em uma viagem, eu levei a minha câmera. Eu queria tirar fotos das baleias que víamos para mostrar para o meu filho. Foi nessa viagem que puxamos a nossa rede e vimos uma coisa que estava tentando sair das redes enquanto estávamos puxando. Então eu corri para pegar a minha câmera e tirar uma foto. Eu acho que esta coisa estava fazendo os arpões. Eu acho que estávamos atrapalhando a pescaria de alguém. Nós solicitamos informações ao Departamento de Defesa e tentamos mover ações contra a Marinha, mas não conseguimos nada. A Marinha alegou que estava apenas estudando as anomalias e não causando. Nós continuamos a documentar esses eventos e analisamos a prova que tínhamos, que era a gravação. Nós ouvimos e analisamos essa gravação não sei quantas vezes e fizemos comparações com baleias e golfinhos. Os golfinhos têm um repertório de sons incrivelmente elaborado. As jubartes criam canções tão complexas que até possuem rimas. Mas aquela coisa, para os nossos ouvidos, soava muito mais elaborada. Muito mais avançada. Havia mais material. Havia mais para ser estudado nessa gravação do que na original. E achamos que tínhamos uma boa chance de decifrar o código. Mas ainda estava além do nosso alcance e precisávamos de ajuda. Meu nome é Dr. Rodney Webster. No momento eu trabalho na Universidade do Sul da Flórida. Eu sou especialista em comunicação de animais. Eu estudo principalmente a vocalização de golfinhos e baleias. No meu trabalho, eu procuro significantes que são sons específicos com algum significado ou humor. Nós poderíamos nos referir a eles como palavras. São as palavras dos golfinhos. Nas últimas décadas, nós conseguimos catalogar 600 significantes das baleias. E com os golfinhos, estamos só começando a arranhar a superfície. Nesse tempo todo, no entanto, não conseguimos estabelecer nenhum padrão significativo que pudesse ser entendido como linguagem.
O que existe de interessante na gravação de 2004 é que eu pude identificar centenas de significantes e classificar esses padrões reconhecíveis. Não havíamos coletado esse tipo de informação nos 30 anos anteriores estudando golfinhos e baleias. Mas não foi só isso que o Dr. Webster encontrou nas gravações. Eu notei que havia mudanças de diapasão no bloop em certas partes da gravação. Então eu fiz uma análise espectrográfica dos dados nas frequências que estavam acima da audição humana, e foi isso que eu encontrei. Aqui está na velocidade original, após removermos o som das baleias. Depois eu diminuí a velocidade da gravação, chegando ao nível da audição humana. Aqui ela está a 1/3 da velocidade original. E fica assim. Vários indivíduos, literalmente milhares de significantes diferentes. Registros de pelo menos meia dúzia de indivíduos. Então, o que nós temos aqui é uma linguagem. Eles estão conversando. Em 2004, a grande complexidade da gravação do bloop não levou a equipe da NOAA a novas teorias sobre a sua origem. Mas agora o Dr. Robertson acredita que eles deveriam ter feito a relação com uma antiga teoria. Uma teoria sobre a origem do homem. É uma teoria sobre nós, na verdade, sobre de onde viemos. E eu sempre achei uma teoria controversa, mas agora acho que pode ter um fundo de verdade. O som das gravações pode ter sua origem bem longe do Pacífico Norte, ecoando do passado distante e vindo do outro lado do mundo. Descer das árvores, erguer-se nas duas pernas. A história dos primórdios da raça humana. Mas de onde surgimos? Foi da savana? Ou foi do mar? Alguns cientistas acreditam que nossos ancestrais saíram das florestas e foram para o mar. Eles creem que foi aqui que a nossa habilidade de andar eretos começou a evoluir, na água rasa, onde o alimento era facilmente encontrado. As árvores foram o nosso berço. Mas agora nós seríamos moldados pelo mar. Com o tempo, mais ancestrais humanos passaram a coletar alimento ao longo da costa. Acredita-se até que foi aqui que começamos a desenvolver nossa inteligência avançada. Nutrientes que ajudam a formar o cérebro, como o iodo e ácidos graxos, eram abundantes nos crustáceos e moluscos que eram coletados aqui. Um período de fartura e um período de perigo. Terremotos. Atividades vulcânicas ao longo da costa. Costa que logo seria inundada pela elevação do oceano. Alguns dos nossos ancestrais recuaram, afastando-se das praias. Outros não.
A habilidade de andar ereto, sobre duas pernas, e um cérebro altamente desenvolvido que depende dos nutrientes encontrados no mar. Essas características e outras mais são usadas para reforçar uma teoria da evolução humana. Chamada de teoria do macaco aquático, ela sugere que as enormes diferenças entre os humanos e a maioria dos outros animais terrestres advêm de uma era em que os nossos ancestrais viviam ao menos parte da vida no mar. Nós somos capazes de controlar a nossa respiração, como os mamíferos marinhos, e conseguimos prender a respiração por mais tempo que qualquer outro animal terrestre. Mergulhadores treinados conseguem ficar submersos por até 20 minutos, quase tanto quanto um golfinho. Evidências do nosso passado aquático ainda fazem parte do nosso presente. Bebês humanos instintivamente prendem a respiração quando são imersos na água. Diferentemente de quase todos os demais animais terrestres, nós praticamente não temos pelos. Os pelos criam resistência na água. E assim como os demais mamíferos marinhos, nós nascemos com gordura subcutânea distribuída pelo corpo todo. Ela nos mantém aquecidos na água. A transição da terra para o mar já aconteceu antes. Afirma-se que os cetáceos, como estas orcas, evoluíram de um ancestral parecido com o lobo milhões de anos atrás. E há animais que passaram por tais mudanças ainda mais recentemente. Há apenas 150 mil anos, um grupo de ursos pardos se separou do resto de sua linhagem. Eles evoluíram para uma nova espécie, o urso polar. Nesse período de tempo relativamente curto, o urso polar ganhou a capacidade de prender a respiração embaixo d'água durante minutos e desenvolveu membranas interdigitais nas patas dianteiras que o ajudam a nadar. Uma adaptação única entre todos os ursos. Ele está se tornando um mamífero marinho. Se os nossos ancestrais viveram parte da vida no mar, será possível que um grupo tenha se separado dos demais? E, em vez de se afastar da água, tenha entrado nela? Nós detalhamos com cuidado cada encalhe que se seguiu ao do estado de Washington, tentando estabelecer um padrão de envolvimento da Marinha. Se nós provássemos que uma nova espécie estava sendo afetada, nós achávamos que isso nos daria força para exigir que a Marinha divulgasse o que estava fazendo e talvez parasse de fazer. Nós tínhamos provas circunstanciais fortes, mas precisávamos de mais. E o encalhe na África do Sul nos deu isso. O que fez esse encalhe se destacar foi o fato de que os nossos colegas sul-africanos também fizeram uma gravação. Nós, obviamente, já tínhamos ouvido falar do trabalho do Dr. McCormick. Soubemos de relatórios ligando encalhes de grande escala a eventos sônicos e também ouvimos boatos de que tal evento poderia estar afetando uma espécie ainda desconhecida pela ciência. E, claro, já tínhamos ouvido falar da gravação do Bloop. O meu nome é Dr. Gavin Dittmar. Eu sou chefe de pesquisas acústicas no Centro de Pesquisas de Biologia Marinha da Universidade da Cidade do Cabo. Nós tínhamos uma matriz submarina a cerca de 1 quilômetro da costa da Cidade do Cabo. E ela era parte de um programa de pesquisas que visava monitorar a população de baleias em certas épocas do ano. Por isso, contatamos o Dr. McCormick.
Nós acreditávamos ter encontrado a mesma coisa. Quando nós ouvimos aquela gravação, imediatamente aceitamos o convite para fazer uma visita ao local. Nós chegamos umas 40 horas depois do evento. E, mais uma vez, não fomos os primeiros. Outros investigadores oficiais já haviam estado lá. O encalhe na praia sul-africana foi o maior depois do evento no estado de Washington. E lá, de novo, estavam os mesmíssimos padrões de traumatismo sônico. O que havia de diferente na África do Sul foi a gravação. Ali nós tínhamos outro sinal do bloop. A mesma criatura misteriosa que havíamos gravado. Tínhamos a mesma explosão sônica de baixa frequência. Mas aqui foi o que aconteceu antes da explosão que foi revelador. Aqui havia uma vocalização de bloop similar à que havíamos gravado. Obviamente era da mesma criatura. E dessa vez havia vocalizações de golfinhos na gravação. Não foi surpresa, há golfinhos naquelas águas e eles também ficam encalhados. Só que, nesse caso, havia comunicação, uma troca de comunicação entre as criaturas misteriosas e os golfinhos. O que nos fez pensar, será que são golfinhos? Será uma nova espécie de golfinho? E, a partir daquele momento, foi o que pensamos estar ouvindo. De novo, fizemos uma petição à Marinha. Fizemos consultas ao governo da África do Sul para saber se eles estavam fazendo exercícios em parceria com a Marinha norte-americana. E, de novo, nada. Já tínhamos acabado na África do Sul. Confirmamos que o encalhe fora devido a uma explosão sônica. E tínhamos 2 desses eventos gravados. Nós achamos que essas novas evidências forçariam uma explicação sobre o que estava acontecendo. Mas aí o Dr. Dietmar pediu que confirmássemos outra coisa. Um dos homens da guarda costeira nos ligou porque achou que o nosso departamento ficaria interessado. Ele ficou preso numa das redes de pesca aqui. Acho que ele veio se alimentar das carcaças das baleias depois do encalhe. É um tubarão branco. Não é o tubarão. É o que está dentro dele. Estava tudo mastigado e o cheiro era bem terrível. Tinha pedaços que poderiam ser de um golfinho, outras partes que poderiam ser de uma foca, mas de espécies que nunca tínhamos visto. E havia outros pedaços de corpo. Nós não fazíamos a menor ideia do que estávamos vendo, mas nós soubemos na hora que era um achado. Era uma coisa nova, era uma espécie nova. Havia marcas de furo na região das guelras e da boca do tubarão. E eu pensei que fossem ferimentos que ele havia sofrido quando foi içado para o barco. Mas eu examinei um dos furos e encontrei um ferrão de raia lixa dentro. Bom, aquilo poderia ser de uma raia lixa que se defendeu. Os tubarões comem raias. Tubarões martelo e tubarões tigre. Mas não os tubarões brancos. Então eu guardei o ferrão. Eu achei que fosse algo que eu pudesse publicar em algum periódico. Eu achei interessante. Um milhão de anos depois de entrarem na água, os macacos aquáticos se espalharam por toda a costa africana. Como as focas, eles têm pelos curtos e hidrodinâmicos e conseguem prender a respiração por vários minutos enquanto caçam nos recifes perto das praias. Eles ainda não cortaram todos os laços com a terra firme. Ainda vão à praia para dormir e procurar varas que usam para espetar os peixes que se escondem nos corais.
mas se sentem cada vez mais em casa neste novo mundo. Conforme se aventuram em águas mais profundas, eles se tornam alertas a novos perigos. E encontram um aliado frente a um inimigo comum. Relatos da presença da Marinha norte-americana numa série de encalhes em praias do mundo todo levam muitos cientistas a concluírem que ela reiniciou os testes sonares no fundo do mar. Isso é reforçado pelo testemunho de indivíduos que afirmam ter participado do programa. Eu participei da equipe que projetou as primeiras armas sonoras usadas pela Marinha. O objetivo era desenvolver uma arma de longo alcance que neutralizasse o alvo dentro d'água. O que a Marinha havia desenvolvido era um ressonador, um dispositivo que pode gerar enormes explosões de energia sônica de baixa frequência. Ele é projetado para penetrar num sistema de pressão dos submarinos a quase 2 quilômetros de distância. A descrição das lesões que ele causaria às tripulações inimigas bate com as lesões que os investigadores da NOAA viram nas baleias encalhadas. Resumindo, ele agitaria os órgãos internos dos homens de forma tão violenta que os deixaria incapacitados. No entanto, a Marinha logo começou a ter problemas com os dispositivos. Pouco depois dos primeiros testes de campo, a Marinha começou a mandar os dispositivos de volta. Eles estavam sendo danificados na água, mas aquilo era impossível, porque os ressonadores funcionam assim. Uma dúzia deles é disposta ao longo de um cabo a dezenas de metros de profundidade. Eles ficam lacrados em cápsulas à prova d'água que suportam pressões imensas. Então, como eles poderiam ser danificados? Quando analisamos as unidades devolvidas, nós vimos que as cápsulas externas haviam sido mexidas, arrancadas por alguma coisa. Nós ficamos sem saber o que pensar. O que a Marinha nos pediu, o trabalho que nós tínhamos que fazer, era testar os dispositivos contra aquela coisa que os estava desmontando. Alguma coisa estava quebrando os dispositivos no fundo do oceano. Nós levamos o corpo para o laboratório e o estado dos restos mortais era péssimo. E acreditávamos ter resgatado só 30% do corpo. Então já sabíamos que seria difícil conseguir juntar as partes. Primeiro, nós coletamos amostras de DNA para tentar estabelecer a composição genética da criatura. Então a pergunta era: que espécie de mamífero marinho é esse? Será o nosso golfinho estranho? Será o golfinho da gravação? Nós começamos o exame preliminar. E começamos pela caixa torácica, ou o que havia restado dela. E ela parecia ser articulada. A caixa torácica flexível é uma característica de mamíferos marinhos que aprenderam a mergulhar. Os dentes eram um mistério total. Você espera que um mamífero marinho seja um modonte? Ou seja, que tenha todos os dentes do mesmo tamanho e formato. Mas não aquele espécime. Ele tinha molares, incisivos, caninos, dentes de onívoro. Não existe nenhum mamífero marinho que seja onívoro. De todas as partes que tínhamos, os lobos da cauda eram as mais bem preservadas. Parecia a cauda de um peixe-boi marinho. E existiu uma espécie de peixe-boi de águas frias que viveu na região da costa do Pacífico, mas ela foi extinta pela caça. Pensamos que talvez fosse uma população que tivesse sobrevivido ou fosse um parente desconhecido daquele animal. Fizemos uma radiografia e a cauda tinha ossos. E o peixe-boi marinho não tem ossos na cauda. Nenhuma baleia tem ossos nos lobos da cauda. Então, nós ficamos pensando mais o que será que é isso? E também havia o crânio. Mais da metade dele estava faltando. E havia uma abertura no osso frontal, logo acima dos olhos.
achei que talvez fosse um respiradouro, mas ele não se parecia com nenhum que eu tivesse visto em golfinhos. O crânio estava esmagado de tal forma que a equipe não conseguiu reconstruí-lo. Eles fizeram moldes de gesso e enviaram a um perito forense na esperança de que ele reconstruísse a aparência da criatura com base nos fragmentos do crânio. Aí analisamos a pelve e havia restos de ossos da perna. As focas têm esses ossos, mas o fêmur, o osso da coxa, é curto. Mas dava para ver que mesmo com partes faltando, os fêmures do nosso espécime eram longos. Ou seja, basicamente, após todas as análises, nós já tínhamos passado por um verdadeiro inventário de mamíferos marinhos. Aquela coisa não era uma foca, não era um peixe-boi. E, embora conversasse com os golfinhos, não era um golfinho. Pelo menos não segundo o que víamos ali. Após milhões de anos, os macacos aquáticos que antes se limitavam aos recifes próximos à praia, agora se aventuram em mar aberto. Corpos hidrodinâmicos, nadadeiras onde havia pés, barbatanas nas costas. Eles evoluíram. Como as focas, eles voltam para a terra firme apenas para expor-se ao sol e procriar. Mas não estão sozinhos aqui. O que começou com uma aliança contra um inimigo comum, agora é um laço de amizade e de amor que se expressa pelas brincadeiras. Os descendentes das criaturas que dormiam nas árvores agora nadam livremente. E com o tempo, a transição é completa. Eles deixam a terra firme para trás para sempre. Como os golfinhos de quem viraram amigos, agora eles pertencem ao mar. Brian e eu tentamos fazer aqueles pedaços fazerem algum sentido. Nós encontramos um osso que provavelmente era de baleia. Não era parte daquele animal e provavelmente era parte de uma costela. Ele tinha marcas. E havia sido feito um entalhe na ponta. E nós não fazíamos ideia do que aquilo significava. Era claro que havia um mexido no osso. E nós o deixamos de lado para podermos estudá-lo melhor depois. Eu comecei a analisar as falanges, que são os ossos que sustentam as barbatanas ou nadadeiras nas focas e nos golfinhos. Os golfinhos têm falanges nas nadadeiras peitorais e as focas têm nas nadadeiras anteriores e posteriores. Eu tentei configurar os ossos daquele animal para encaixá-los numa estrutura parecida com a dessas duas espécies. Mas nenhum dos arranjos deu certo. Nós começamos a analisar camadas de tecido mais profundas. Primeiro a camada de gordura. E depois de fazer alguns testes, analisamos a composição da gordura. E descobrimos que ela tinha um ácido graxo muito diferente, que podia se manter líquido e isolante em águas extremamente frias. E nós nunca tínhamos visto nada parecido. A equipe descobre uma proteína no sangue chamada mioglobina, que armazena o oxigênio dos músculos, e uma rede de vasos sanguíneos que conserva o calor nos órgãos vitais. Ambas são adaptações encontradas em mamíferos marinhos. E nós descobrimos mais. Esse animal havia sido afetado pelo sonar da marinha. O tecido estava igual ao das baleias e independente do ataque do tubarão, esse animal tinha sido morto também pelo sonar. A equipe da NOAA agora tinha certeza de que a marinha não estava apenas afetando as baleias com seus testes, mas estava também afetando uma espécie nova. A fisiologia da criatura deu mais informações sobre o seu comportamento.
Embora tenha sido danificado pelo ataque do tubarão, eles encontram um baço grande, outra característica de mamíferos marinhos que nadam em águas profundas. O baço grande é comum em mamíferos marinhos. Ele usa um reservatório para oxigênio e sangue e armazena oxigênio durante mergulhos profundos. É como ter um tanque de oxigênio dentro do corpo. Criaturas agora são mamíferos marinhos completos. Elas perderam os pelos, como os golfinhos, e desenvolveram adaptações nos pigmentos que as fizeram mudar de cor para mesclar-se ao seu mundo azul. Seus corpos ficaram mais fortes para suportar as pressões esmagadoras do fundo do mar. Uma caixa torácica flexível projetada para se fechar protege os pulmões e a cavidade torácica durante o mergulho. Elas mantiveram uma crista na cabeça, legado de seus ancestrais primatas, que agora as ajuda a nadar com velocidade. Elas conseguem ficar submersas durante quase uma hora num fôlego só, o que as coloca na mesma categoria dos mamíferos marinhos que mergulham mais fundo, capazes de descer centenas de metros para buscar alimento nas profundezas do mar. Toda vez que nós encontrávamos uma coisa nova, surgiam dúzias de perguntas sobre o que era aquilo, sobre o que tínhamos encontrado. O Dr. McCormick convidou uma pessoa para dar uma olhada. Os sul-africanos estavam demorando tanto para conseguir a permissão para retirar o material do país que Brian teve que trazê-lo. Era membro do Smithsonian, cujo trabalho nós conhecíamos. A minha especialidade é biomecânica. Como os animais se adaptam a diferentes tipos de locomoção. O meu nome é Dr. Steven Pearson. Quando eu fui chamado pelo Dr. McCormick para analisar os restos mortais da criatura, obviamente eu imaginava que era uma descoberta intrigante. Mas quando eu cheguei lá, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque isso é um mamífero marinho, que é a especialidade de vocês. A cauda parecia a cauda de um animal marinho comum. Então, foi só quando fizemos a tomografia que eu percebi que aquela cauda não se parecia com nenhuma que nós conhecíamos. Ao observar a estrutura do quadril, o Dr. Pearson reconhece algo bastante familiar. Foi isso que me impressionou. Porque nos humanos, se você olhar no topo do quadril, verá saliências altas que são chamadas de cristas ilíacas e servem para suportar o peso, aguentarem a carga. Elas aguentam os órgãos internos. Então, o que me deixou mais confuso foi que aquela criatura também tinha cristas, assim nos quadris, o que não fazia o menor sentido. Até que eu percebi que nós estávamos analisando as imagens da forma errada. Nós estávamos observando as imagens assim, quando deveríamos girar aquilo e olhar assim. E foi aí que ficou claro que a criatura tinha a estrutura de quadril de um animal bípede. A criatura já havia andado em duas pernas. E só existe um animal ereto que anda nas duas pernas, que é um bípede. Depois de tentar vários arranjos que fossem pelo menos minimamente baseados em formas conhecidas, finalmente me ocorreu
que havia uma forma que eu não havia tentado. Nem barbatanas, nem nadadeiras. Mãos. A descoberta da Beck de que essa criatura tinha mãos. A descoberta de que essa criatura um dia andou ereta sobre a terra, como nós, porque era um de nós. Isso mudou tudo. Mudou a forma como interpretávamos a criatura e a forma como interpretávamos o mundo. Aquele osso foi trabalhado. Ele foi talhado à mão. Aquele entalhe na ponta devia segurar alguma coisa. E encontramos algas fibrosas dentro dele que teriam a função de prender aquela coisa lá. E aí eu me lembrei. No cais, eu tinha examinado os ferimentos no tubarão e encontrei uma coisa que eu não tinha entendido o que significava naquela época. O ferrão da raia lixa. Ele se encaixava perfeitamente no entalhe do osso. Aquele osso havia sido modelado. Era uma ferramenta. Todas aquelas histórias de peixes encontrados arpoados, todas as histórias de pescador sobre arpões encontrados em mar aberto, foram obra da criatura. Não só tínhamos um ser que descendia dos humanos, mas também que fabricava ferramentas. E ele havia aprendido a desarmar uma raia e usar o seu ferrão para matar peixes. E se fosse o mesmo animal das gravações, ele tinha linguagem. Não se tratava mais de que animal estávamos analisando. A questão era muito mais importante agora. Se essa criatura é parte da árvore genealógica humana, o quanto ela é humana? Será que ela se organiza em sociedade? Sabemos que ela vive em grupos. Ela tem emoções? Ela sente empatia? O quanto essa criatura é humana? A terra está coberta de gelo. As criaturas não voltam mais à praia, nem mesmo para procriar. A terra firme agora lhes parece um local frio e estranho. Um batedor solitário nada à frente de seu bando antes que o bando faça uma travessia em mar aberto. Os abismos que se abrem para as águas escuras possuem alimentos. Há baleias nadando aqui. Assim como os tubarões que as caçam. O megalodonte, um tubarão tão grande quanto uma baleia. Um tubarão que se alimentava de baleias. Há 1,5 milhão de anos, as criaturas teriam enfrentado o maior monstro a dominar os mares. Um monstro que sabia que eles viajavam em grupo. O grupo está se aproximando. Dentro dele estão os jovens, os lentos e os vulneráveis. Eles precisam ser avisados. Eles não o veem.
mas ele os vê. Assim como ataca as baleias, o enorme tubarão atacará o grupo por baixo. Mas ele precisa impedir de alguma maneira que o tubarão ataque os mais lentos e mais vulneráveis. É ele a quem o tubarão atacará. O corpo foi uma das descobertas antropológicas mais importantes. Talvez uma das descobertas científicas mais importantes da história humana. A definição da história humana teria que ser revista. Essa criatura tinha inteligência para fabricar ferramentas, polegares opositores e evoluiu de um ancestral primata, que tinha a capacidade de andar ereto na terra como nós. Um membro da nossa própria árvore genealógica. A questão era qual a distância entre essas ramificações. Mas a pergunta que eles estavam prestes a responder era ainda mais básica. Como era a criatura fisicamente? Eu me lembro de pensar, enquanto viajava para ver o molde completo do crânio, como aquilo era poeticamente perfeito. Lá estávamos nós, viajando pela mesma terra onde os nossos ancestrais haviam sido descobertos. E agora estávamos indo buscar mais um. Só que dessa vez não se tratava de um ancestral, mas de um ser que ainda estava vivo. O meu nome é Dra. Liane Visser. Eu sou antropóloga forense no Departamento de Evolução Humana na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul. Eu trabalho principalmente com fósseis humanos, embora eu às vezes analise casos contemporâneos em investigações criminais. Eu reconstruo a aparência de um indivíduo com base em fragmentos de crânio e de outros ossos. Eu fui chamada para trabalhar nessa reconstrução porque a equipe que fez a descoberta precisava de ajuda para identificar o que eles acreditavam ser uma nova espécie de hominídeo, os humanos e os nossos parentes mais próximos. Mas aí eles soltaram a bomba. Não se tratava de uma descoberta de fóssil, mas de um ser contemporâneo. Algumas características se destacaram na hora. O crânio tinha órbitas muito grandes, maiores do que qualquer fóssil ou humano moderno que eu já havia reconstruído. Os olhos seriam bem grandes. E olhos grandes são encontrados em animais que vivem em ambientes de pouca luz, como os animais noturnos. E também alguns animais marinhos. Então, isso era interessante. A outra coisa que eu notei foi a evidência de uma crista no crânio. Isso é encontrado em alguns dos nossos parentes, mas não nos humanos modernos. Os macacos têm e também já foi encontrada em alguns dos nossos ancestrais. Usando um tomógrafo, a doutora Visser conseguiu mapear o interior da caixa craniana e, a partir disso, deduzir o tamanho e o formato das partes componentes do cérebro. Ela descobriu que as partes que nos humanos correspondem à interpretação dos sons era bastante desenvolvida. Isso sugeria que o sentido da audição era muito importante para a criatura. As imagens também deram à equipe outra informação estrutural. A abertura no fragmento frontal do crânio era ligada a uma extensa série de cavidades sinusais dentro do crânio.
O formato e as características do crânio revelavam o quanto era elaborada a capacidade acústica dessa criatura. O formato côncavo na frente do crânio indicava que ela possuía um melão. O melão é uma massa especializada de tecido adiposo que permite que golfinhos e baleias usem a ecolocalização. Isso significa que essa criatura é capaz de emitir e captar sons numa faixa muito extensa. Não era um respirador. Não era usado para respirar, era usado para canalizar sons. A reconstrução do crânio provou que a criatura usava a ecolocalização. Agora tínhamos certeza de que essa criatura havia produzido som e tinha a capacidade de emitir os chamados da gravação, os sons que nunca tinham sido identificados até agora. A ecolocalização é uma forma de sonar biológico, a capacidade de emitir sons de alta frequência que rebatem nos objetos e fornecem ao animal um mapa mental do ambiente. Sons usados para localizar comida, sons usados para se comunicar nas profundezas da imensidão azul do mar, para chamar outros da mesma espécie e para conversar com almas irmãs. Agora não tínhamos dúvidas de que aquele animal havia produzido o bloop. Era o mesmo animal que estava na gravação do bloop de 1997. Era o mesmo animal que estava na gravação no estado de Washington em 2004. E era o mesmo animal que estava na gravação sul-africana, o que conversava com golfinhos. As criaturas e os golfinhos se comunicam. Eles se comunicam para caçar. A corrida das sardinhas. Quase todos os predadores do oceano convergem numa caravana com quilômetros de extensão. Mas apenas 2 trabalham juntos. Compartilhando a tática e com o uso de ferramentas, ambos conseguirão o seu alimento. Eles encurralam o cardume e se revezam em mergulhos no meio da grande aglomeração. As sardinhas são cercadas e capturadas. Cada membro do grupo participa da captura dos peixes antes de voltar às águas rasas com os golfinhos, onde juntos compartilharão o espólio. Nós somos uma espécie solitária que fica se perguntando o que mais pode haver no mundo. E agora nós estávamos diante de uma outra inteligência. Uma nova criatura parecida conosco. Nós tínhamos encontrado uma criatura fabulosa. Era simplesmente isso que tínhamos ali. Todos nós estávamos esperando para dizer isso havia dias, talvez semanas. Mas cientistas não podem acreditar em contos de fadas. E o que nós estávamos vendo ali era uma sereia. Aí eu me perguntei como essa coisa ficou escondida tanto tempo. Mas aí você se dá conta que a superfície da Lua já foi mais explorada do que o fundo dos oceanos. E você precisa lembrar do fato de que até hoje há grandes animais sendo descobertos. Foram descobertas 2 espécies de baleias só na década passada. E são animais de 10, 12 metros que nunca tinham sido vistos, que nunca tinham sido registrados.
Animais gigantescos encontrados pela primeira vez nos últimos 10 anos. Então sim, é possível. Ainda é possível permanecer escondido. Mas claro, esse animal que encontramos já tinha sido registrado. Nós não temos um registro científico dele, mas existem outros registros. Nós o conhecemos. Nós sempre o conhecemos. Os relatos vieram de marinheiros do mundo todo. Os navegantes gregos as descreveram, assim como os vikings e os chineses durante o seu grande período de exploração marítima. Culturas que não tiveram nenhum contato entre si, mas que mesmo assim relataram ter visto a mesma criatura mítica. As avistagens diminuíram no Velho Mundo, mas depois ressurgiram no Novo Mundo. Elas foram registradas em diários de bordo das viagens de Cristóvão Colombo e Henry Hudson. E mesmo no século XIX, capitães dos navios baleeiros relataram tê-las visto nadando entre as baleias. Até hoje, há relatos na forma de imagens em vídeo amador que mostram uma criatura estranha capturada em alto mar. As avistagens mais recentes são de pescadores que trabalham em alto mar. A mais antiga foi encontrada num deserto criado que um dia foi mar. Estas cavernas de arenito antes se erguiam sobre uma baía 30 mil anos atrás. As águas recuaram, mas a memória das pessoas que lá moravam permaneceu, gravada nas pinturas rupestres que recobrem as paredes da caverna. Os arqueólogos acreditam que estas são as mais antigas imagens míticas feitas pelo homem. Será que representam a projeção dos sonhos de antigos pescadores, imaginando-se com caudas, nadando para pegar peixes com lanças e redes? Ou são outra coisa? Os primeiros humanos lutavam ferozmente por locais de caça e pesca. Usavam a força contra tribos rivais e contra qualquer ameaça a uma fonte de alimento importante. Será isso que essas pinturas mostram? Serão essas pinturas um registro do conflito do homem com criaturas que hoje estão relegadas aos mitos? Será que nós as levamos à extinção? Ou, por nossa causa, elas se esconderam? As criaturas ganham vida nas descrições dos marinheiros. Segundo os relatos, elas são vistas com mais frequência nas marés de lua, nadando perto da superfície, em coreografias deslumbrantes. Já tínhamos feito tudo o que podíamos na África do Sul e
preparamos tudo para voltar para os Estados Unidos. Mais uma vez, os sul-africanos dificultaram a permissão para retirarmos o material do país. Devíamos imaginar o que ia acontecer. É bem difícil lembrar disso agora. Lembrar de como estávamos animados. Bom, eu só aceitei falar aqui porque eu acho que vai ajudar. A Beck e eu acreditamos nisso. Para mim, Brian é um pouco mais cético. Ele não tem esse tipo de fé. E eu não posso culpá-lo. Certamente não depois do que aconteceu. O que está acontecendo aqui? De onde você tirou isso? Eu tentei segurar o Brian. E depois daquilo, eu tentei ajudá-lo. Durante semanas, mas ele ficou arrasado. Todos nós ficamos. A polícia confiscou todo o material. Todos os arquivos. Confiscou os testes de laboratório. O crânio reconstruído nós trouxemos. O corpo. Eu nunca tinha visto nada parecido e eu trabalho aqui há 20 anos. Foi algo sem precedentes. Não foi uma batida policial normal. Foi uma operação secreta. Eles chegaram de manhã, bem cedo, quando sabiam que nós não estávamos ali. E tinham um mandado de busca e apreensão. Confisco de uma descoberta de importância nacional. Eu nunca ouvi falar disso, sabe? Nós sabemos quem fez isso. Nós sabemos quem está por trás disso. Os testes com sonares. Se provássemos isso, eles teriam que parar com os testes. Eles teriam que admitir que tinham uma arma sonora. Tudo que nos restou, a única coisa que conseguimos trazer que eles não apreenderam, que não poderiam pegar, foram as gravações. Foi só isso que nos restou. Mas elas provaram ser cruciais. As grandes baleias migram para águas mais quentes para dar à luz seus filhotes. Um ritual antigo. Uma jornada de milhares de quilômetros. Uma jornada que elas não fazem sozinhas. Uma laguna costeira rasa no hemisfério sul, onde as criaturas se recolhem em águas mais quentes e protegidas. Onde uma espécie em risco ainda alimenta a esperança. De volta aos Estados Unidos, nós estávamos em choque. Não podemos ficar na África do Sul porque nossos vistos foram cancelados.
E quando voltamos para Washington, nós fizemos protestos formais aos governos americano e sul-africano ao mesmo tempo. Depois de um tempo, os sul-africanos responderam. Eles haviam feito testes com o DNA que haviam confiscado da universidade. E queriam nos mostrar os resultados. Como a leitura do DNA foi muito próxima ao DNA humano, o laboratório que fez os testes disse que ele foi contaminado com DNA humano. Eles desacreditaram os resultados. Parecia um trecho do livro do George Orwell. Era o Grande Irmão. Eles estavam reescrevendo a história. Eles estavam apagando essa criatura dos registros. E a pergunta que eu me faço é por quê? Eles estão protegendo os testes? Estão guardando a criatura só para eles? Estão examinando as criaturas? Nós não sabemos. Ainda não sabemos. Tudo o que tínhamos agora era tempo. Nós continuamos investigando os encalhes e os eventos onde corpos apareciam nas praias. Onde as autoridades locais isolavam a área e, em alguns casos, com a ajuda de militares à paisana. E continuávamos pensando no encalhe que aconteceu em Washington, onde havia a equipe de médicos da Marinha. Na época, pensamos que eles estavam examinando as baleias. Mas hoje temos uma teoria bem diferente. Localizamos os garotos que haviam avisado as autoridades. E a Marinha tinha conversado muito com os garotos. Tinham feito uma visita à casa deles. E eles convenceram os garotos de que o que eles tinham visto, na verdade, era uma foca. Uma foca em decomposição, por isso ela parecia estranha. O garoto tinha feito um desenho do que ele viu. Bom, ninguém, fora os cientistas com quem nós trabalhamos, ou dos oficiais do governo que confiscaram nosso material, poderia saber como era a reconstituição do crânio. Mas aquele garoto desenhou o que ele tinha visto lá. E era igual. Ele tinha visto a mesma coisa. E não foi só isso que nós vimos. A mãe do garoto concordou em mostrar pra gente. Eles não tinham mostrado pra mais ninguém. A Marinha nem pensou em checar a câmera do celular do garoto. Não foi a primeira vez que os militares foram pegos por uma câmera de celular, mas naquela época, nem todo mundo tinha esses celulares. Acho que os investigadores nem se preocuparam em checar. E o garoto guardou as imagens, guardou durante todo esse tempo. As sereias viajam com as baleias. Viajam com o novo membro do grupo. Será a primeira viagem às águas cheias de alimento do norte. As baleias oferecem proteção contra as orcas e os tubarões de mar aberto. E as fêmeas com seus bebês aproveitam a corrente, poupando energia para a longa jornada pela costa do Pacífico. Nadam numa faixa de água do noroeste do Pacífico, onde as gravações de áudio da NOAA sugerem que há uma frota de navios da Marinha.
os relatos de corpos encalhando em praias no mundo todo, nós já podíamos deduzir do que aquilo se tratava. Nós precisávamos mais do que as gravações do Bloop ou da imagem do celular. Precisávamos de algo mais concreto. Tínhamos que encontrá-las. Brian pediu que revisássemos os locais onde tinham acontecido os encalhes em massa. Ele queria cruzar os dados dos relatos e do encontro de corpos estranhos com a presença da Marinha. Aí, ele pediu que revisássemos as datas. Quando tinham acontecido? Ele queria saber em que época do ano aconteceu. Nós sabíamos que elas estavam encalhando com as baleias. O que descobrimos é que aquilo acontecia nas rotas migratórias. Elas não só se associavam às baleias, elas viajavam juntas, migravam com elas. Agora nós podíamos prever onde encontrá-las com base nas rotas das baleias em cada época do ano. Nós queríamos tentar fazer contato. Nós descobrimos que as criaturas estavam usando rotas migratórias conhecidas, usadas pelas baleias. Aí, nós estudamos os dados migratórios para descobrir onde encontrá-las. Onde poderíamos ter a chance de encontrar um grupo em migração. E agora, nós tínhamos como contatá-las. Nós tínhamos a gravação sul-africana. O plano era tocar a gravação do diálogo, dentro da água. Nós sabíamos que era uma espécie de chamado e esperávamos ouvir uma resposta. Nós sabíamos que estávamos no lugar certo quando vimos as baleias. Aí nós tocamos a gravação e ficamos esperando para ver se aparecia alguma coisa. Havia alguma coisa ali. Brian acredita que ele viu alguma coisa. E eu acho que também vi. As nossas atividades estavam sendo observadas. Era mesmo o grande irmão. E
tudo que gravamos naquele dia não podemos guardar. Eles não nos deixariam divulgar a história daquele jeito. Brian foi o primeiro a sair da agência. O Paul e eu saímos da NOAA pouco depois. Brian ficou obcecado e ele vai seguir aquele chamado até o fim do mundo. E talvez ele as encontre. Eu sei que ele está procurando. Mas depois daquele dia, para mim, eu não sei se eu posso ajudar. E eu nem tenho certeza se devo tentar. Eu comecei a pensar nelas, não como uma curiosidade científica, mas como seres irmãos. E a última vez em que estivemos juntos, como espécies humanas irmãs, foi na época dos Neandertais. Nós as espantamos. Alguns cientistas acham que nós as caçamos, que nós as levamos à extinção. É a mesma coisa. Os nossos próprios mitos contam a mesma história. É a história. O que fizemos na Terra, onde nossos ancestrais, faremos nos oceanos. Nós não somos bons em convivência. Às vezes, outras responsabilidades são mais importantes do que a ciência. O meu único objetivo é forçar a Marinha a parar com os testes sonares. Os processos judiciais contra as atividades da Marinha podem levar a uma ordem para que os testes parem. Isso protegerá as baleias. E protegerá as criaturas também. As sereias só sobreviveram porque sabem se esconder. E espero que continuem assim, escondidas. Eu sei que eu não quero mais procurá-las. Porque elas não querem ser encontradas. Eles só me pediram para analisar as partes da pelve e da perna do espécime e eu nunca cheguei a ver o resto. Tudo o que eu posso dizer é que aquilo não foi o resultado de alguma estranha doença óssea ou alguma deformidade. O que era a criatura? Eu não sei. Eu só posso dizer que sei de onde veio. Não tenho dúvida nenhuma de onde ela veio. Os ossos que analisamos eram de origem hominídea. Trata-se de uma criatura com a qual compartilhamos um ancestral. Ambos descendemos da mesma linhagem. O que eu vi no cais aquele dia, eu nunca tinha visto nada parecido em minha vida. Eu passei a vida inteira perto do mar. Passei a vida inteira estudando o mar. E eu nunca tinha visto uma criatura como aquela. Era uma criatura desconhecida da ciência. Eu fico ouvindo as gravações sem parar na minha cabeça. A primeira é do estado de Washington, a segunda da África do Sul. Tentando descobrir, mas não consigo. Eu não sei o que elas são, eu não sei o que elas estão dizendo. Eu nunca ouvi nada parecido. A única criatura com tal nível de complexidade linguística que eu já ouvi foram os seres humanos. Somos nós. Como eu disse, fazer uma reconstrução é montar um quebra-cabeça. As peças precisam se encaixar para a imagem fazer sentido. Sentido biológico. Se uma peça, só uma peça, não se encaixar na reconstrução, não funciona. Na minha opinião, os moldes que me foram enviados são de origem genuína. Eram moldes genuínos. Eram mesmo de um animal. Chame como quiser.
Esqueça o que estamos afirmando. Esqueça as gravações que foram feitas. Esqueça os depoimentos juramentados de outros cientistas. E esqueça as nossas próprias referências culturais às sereias. Existe uma outra cultura que se recorda delas. A natureza não mente, então observe a natureza. Ainda há alguns lugares no planeta em que golfinhos selvagens caçam com os pescadores. Eles ajudam os seres humanos a pegar peixes. Isso acontece no Brasil, na costa da África Ocidental e no sudeste da Ásia. Os pescadores entram na água, na parte rasa, e aí eles chamam os golfinhos. Golfinhos selvagens. Golfinhos que vivem no mar. E os golfinhos atendem o chamado, trazendo cardumes em direção à praia. Então os pescadores cercam os cardumes de todos os golfinhos com suas redes. Mas os golfinhos não entram em pânico, eles ficam totalmente calmos. Eles sabem que os pescadores os deixarão sair quando puxarem as redes. Eles deixam os golfinhos saírem antes de puxarem os peixes para a terra. Aí, os golfinhos esperam na parte rasa, agitados com a expectativa até que os pescadores lhes dão a sua parte. Eles jogam peixes para os golfinhos comerem. Ou seja, eles dividem a pescaria. Golfinhos e pessoas dividem o alimento. Compartilham o peixe que pegaram juntos. Uma cooperação entre dois animais diferentes que vivem em ambientes diferentes. Não existe nada parecido com isso na Terra. E ninguém sabe como começou, como essa parceria começou. É um dos maiores mistérios dos mares. Como essa parceria entre pessoas e golfinhos evoluiu. Como as pessoas conseguiram ensinar os golfinhos a fazer isso? Bem, nós não ensinamos. Nós não ensinamos aos golfinhos, eles nos ensinaram. E acho que aprenderam isso com outra espécie. Nós não somos a única cultura que tem uma memória das sereias. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.